Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial, aqui em São José dos Campos. É um prazer, neste momento, estarmos juntos para uma devocional na Palavra do Senhor. O texto da nossa meditação nesta noite, como tem sido nas últimas quartas-feiras, é no Evangelho de João. Hoje daremos continuidade no capítulo 6, tá bom? Temos também feito nossos devocionais no domingo pela manhã, em Eclesiastes, às 9 horas da manhã, e no domingo à noite, às 19 horas, livro de Neemias, os livros históricos aí, Esdras, Neemias, e futuramente, se o Senhor nos permitir, o livro de Esther. Então, deixo o convite a você a ter este tempo junto conosco, esta próxima hora, para meditarmos juntos no Evangelho de João. Convido a fechar os teus olhos, a termos um momento de oração, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui nesta noite para sermos confrontados pela sua palavra. Logo após a oração, teremos um cântico, e logo após o cântico, a leitura e a meditação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos reunidos para, como tua igreja, como corpo de Cristo, meditarmos nas Sagradas Escrituras. Te agradecemos, Senhor, porque temos acesso à tua palavra. Sabemos que temos vivido tempos difíceis, onde a injustiça, os princípios e valores têm se perdido, e nós te glorificamos e te exaltamos, porque por meio da tua palavra o Senhor nos tem exortado a uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida íntegra, de acordo com a tua vontade e o teu querer. Mas somos pecadores, falhos, carecemos da tua graça e da tua misericórdia, e também a esta graça e a esta misericórdia que nós te louvamos. Porque sabemos, ó Deus, que não depende de nós, mas sim do ato sacrificial de Cristo, que foi eficaz, suficiente, poderoso para novamente restaurar, ó Deus, nosso relacionamento com o Senhor de uma maneira pacífica, onde somos justificados diante de Ti, mesmo pecadores, mesmo merecedores da ira, mas justificados e aguardando a volta do nosso Senhor para um dia vivermos por toda a eternidade na Tua presença. Mas sabemos, ó Deus, que enquanto estamos aqui neste mundo, temos responsabilidades, deveres como cristão, propósito de vida, uma missão a cumprir, que é proclamar o teu evangelho, o evangelho da salvação. Mas para que isso seja eficaz, ó Deus, é necessário um comprometimento com a tua palavra, de maneira que venhamos a conhecer cada dia mais a este Senhor a qual proclamamos. E por meio do teu Espírito, clamamos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor promova em nós, nesta noite, crescimento, amadurecimento, encorajamento, Senhor, para cumprirmos a missão tão maravilhosa, tão magnífica, que é falar de Jesus e da salvação na cruz. Por isso, pedimos ao Senhor que nos abençoe neste tempo. Recebe o nosso louvor, abençoa cada lar que está reunido, cada família representada, cada vida neste momento, Deus, que está separando este tempo para ser confrontado pela Tua palavra. É assim que oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Passo este momento para a equipe de cântico.
Pois bem, irmãos, vamos iniciar então a leitura. Vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, tá bom? Vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram, que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, algumas questões é importante a gente sempre manter em mente quando estamos falando de evangelho, do evangelho
das narrativas do ministério de Jesus, em especial o Evangelho de João, porque ele visa chamar a atenção do leitor para uma compreensão correta de quem é Jesus. Não que os outros evangelistas não tenham este propósito, mas João ele já inicia com um tema muito forte. O Jesus que ele apresenta é o próprio Deus encarnado. Lá nos primeiros versículos de João, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E ele já logo de início dá o tom de qual vai ser a proposta dele ao longo do seu evangelho, tá bom? Outra coisa que é importante é falar quando nós falamos sobre os milagres e sobre os sinais. É sempre importante a gente sempre olhar para os sinais e milagres, tentando extrair algo mais do que propriamente o milagre diz. Por exemplo, seria mais ou menos algo parecido uma pessoa que está com febre. O problema não é a febre em si, mas o que está causando a febre? Qual é o motivo que está levando o corpo a agir num estado febril, a combater alguma infecção, alguma inflamação? A esposa, quando está brava, a comida sai um pouco salgada lá, deve ter alguma coisa por trás e que ela está querendo dizer alguma coisa e o homem não está prestando atenção, ou vice-versa. Sempre, primeiro, se nota os sinais, os sintomas. Mas se olharmos atentamente, veremos que são apenas sinais que por trás há algo maior, algo que se deva dar mais atenção. Então, o grande desafio ao longo do ministério de Jesus, no estudo do ministério de Jesus, não é focar nos sinais, não é focar nos milagres, mas sim no que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E no caso do Evangelho de João, o que João está querendo transmitir de Jesus aos leitores do seu Evangelho, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse lá no início, ele já fala que Jesus é o Verbo, o Deus encarnado, e João vai mostrar que Jesus está revelando isso de maneira progressiva. Jesus não chega de uma maneira clara para os seus discípulos e fala: olha, eu sou Deus, eu estava lá no princípio, eu ajudei a criar, eu faço parte da essência divina, não sou criatura, entre outras coisas. Não, Jesus ele vai construindo aos poucos. É uma revelação progressiva da sua divindade, tá bom? E nós começamos a perceber isso de uma maneira mais organizada através da proclamação do próprio João Batista, não evangelista, do João Batista. Quando ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já deixa muito claro ali que Jesus não é um homem qualquer. Ele tem uma obra superior, uma missão grandiosa, e embora até mesmo o próprio João ainda não compreenda. Lembra que João estava preso? Nós veremos isso um pouco mais no próprio Evangelho de João, que João chega para os seus discípulos, e João está preso, e pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar: olha, é você mesmo, Cordeiro de Deus? É você mesmo aquele que nós estávamos esperando? E Jesus fala: olha, diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos andam, entre outras coisas. Ou seja, as escrituras estão se cumprindo, as profecias de quando o Messias viria estão se cumprindo. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou aquele que haveria de vir, tá bom? E isso começa a se tornar um pouco mais explícito e, ao mesmo tempo, mais conflitante, quando Jesus, em vez de se associar à religião judaica, ele começa a tomar uma postura de confronto com a religião judaica. Por que confronto? Ele não está debatendo contra aquilo que a religião judaica ensina, mas ele está ensinando
a lei de Deus na sua plenitude, da sua maneira correta, que automaticamente vai expor as falhas do sistema religioso judaico naquele contexto. Então, os homens começam, a multidão está cercando Jesus. Jesus, após o batismo, né? E Jesus, ele desce as águas. Já vimos que a proposta de Jesus ser batizado não é porque ele tinha pecado e tinha que se arrepender e ser purificado, mas o que Jesus estava dizendo era que eu preciso do batismo porque a religião não funciona. Eu preciso apresentar a ideia da purificação porque a religião não está purificando. Ele já está dizendo, olha, a religião vai ser substituída. Substituída pelo quê? Quando Jesus chega no templo e começa a expulsar os cambistas, expulsar lá os comerciantes, Jesus está falando, olha, vocês fizeram da casa do meu pai um antro. E a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ali naquele momento, está falando, olha, esse sistema é um sistema falido que precisa ser restaurado. E como isso seria restaurado? Nicodemos, então, vai até Jesus e fala, olha, o que é preciso para encontrar a vida eterna? E Jesus fala, é necessário nascer da água e do Espírito. Falar isso para um religioso, para um doutor da lei, é algo muito impactante, confrontador, porque você está dizendo para o líder religioso que tudo aquilo que acredita não vai levar ele a lugar nenhum. Olha só, Jesus, por meio do batismo, ele avisa, ele está anunciando que o sistema religioso não tem condições de purificar o homem. Ele está mostrando que o sistema religioso está pervertido, corrompido, e na conversa com Nicodemos, ele está propondo um resgate, um retorno àquilo que realmente é poderoso para justificar o homem e levá-lo à vida eterna, que é ser purificado pela água e pelo Espírito. Vimos algumas semanas atrás que ser purificado pela água e pelo Espírito nada mais é do que ser purificado pela lei de Deus que desce como água pura, que nos limpa de todos os pecados, e o Espírito Santo nos conduz neste processo de caminhada em direção a Deus, tá bom? Por outro lado, nós vemos a multidão, temos de um lado os fariseus, na medida que ouvem os ensinos de Jesus, se tornam opositores a Jesus. Do outro lado, temos uma multidão que, por conta dos sinais, segue Jesus, e essa multidão aumenta-se cada vez mais. E junto com Jesus, ali no meio desses dois lados, líderes religiosos e multidão, encontram-se os discípulos. Os discípulos estão caminhando com Jesus, mas eles não conhecem Jesus, não entendem muitas vezes as palavras de Jesus. Eles apenas tomados pela mesma euforia da multidão, mas também tomados pelas mesmas inquietações por conta de Jesus afirmar que ele era divino, filho de Deus. Então, os discípulos, eles tinham um lado que tentava ir com a multidão na euforia dos sinais, por outro lado, eles percebiam que Jesus era muito mais do que os sinais manifestos. E eles estavam tentando entender isso, entender o que estava acontecendo. E nesse processo, o ministério de Jesus ia crescendo, ia aumentando, a sua fama crescia em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galileia, e no meio dos gentios, vemos quando lá em Marcos, no capítulo 5, quando Jesus ele tem contato com aquele endemoniado de Gadara, que estava lá no sepulcro, e Jesus, então, o liberta, e ele chega para Jesus e fala, olha, eu queria segui-lo, eu queria caminhar junto com vocês. E Jesus fala, não, volta para a cidade e anuncia aí. E nós vemos mais para frente que
o anúncio, a fama de Jesus ali naquela região dos gentios cresceu, e provavelmente foi por conta do anúncio deste homem, que antes era endemoniado, mas agora era um missionário de Jesus ali naquela região, e junto com com outras informações que chegavam de Jesus fazendo milagres, aquele povo em Gadara, os gentios começaram então a se converter ou a aceitar a Cristo como Messias, como algo da parte de Deus, tá bom? O texto que nós lemos agora é um momento onde Jesus, após ter aquele confronto com os fariseus, com os líderes ali, onde ele fala que ele é o Filho de Deus, ele tem argumentos, ele aponta para as Escrituras, ele diz que o próprio Moisés testemunha de que ele é Filho de Deus, entre outras coisas. Ele se retira, ele vai para um canto, para uma região ali do Mar da Galileia, ele está na borda, ali na beira do mar, e sobe uma montanha, e a multidão está seguindo ele. E ele, junto com os seus discípulos, ele se assenta e observa aquela multidão. E é interessante que o próprio João, o evangelista, ele registra lá no versículo 2 do capítulo 6, seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João já deixa claro, olha, a multidão está ali por causa dos sinais. Eles não estão muito atentos aos ensinos de Jesus. Então, é uma multidão que segue Jesus de uma maneira superficial, apenas porque estão visualizando os sinais que Jesus está fazendo. Esta mesma multidão que vai ovacionar Jesus lá na frente, quando Jesus entra em Jerusalém montado com um jumentinho, e eles começam a declarar Hosana nas alturas, bendito é o Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, mas também será a mesma multidão que estará em volta de Jesus gritando, crucifica, crucifica. Percebe como a superficialidade ali, por conta dos sinais, não trazem uma consistência naquela multidão. Nós vamos entender por que a multidão futuramente nega Cristo lá, porque eles esperavam um Jesus a qual Jesus não se apresenta a eles. Então, eles se sentem frustrados. Mas os discípulos estão observando isso. E Jesus, então, chega para Felipe, né, ao observar a multidão, e pergunta, olha, onde a gente pode encontrar pão para sustentar esse povo aí? É uma multidão grande. E é interessante que o próprio João Evangelista, o discípulo, o apóstolo João, ele, na sua narrativa, ele diz que Jesus, embora tenha perguntado para Felipe onde iriam comprar pão, Jesus já sabia o que iria fazer. Jesus sabia que não tinha condições de buscar pão. Eles não tinham ali recursos físicos palpáveis para sustentar o povo. Jesus estava apenas experimentando, ou seja, testando os discípulos. Por que testando os discípulos? Porque os discípulos não eram a multidão. Eles tinham algo a mais do que a multidão. Eles viam os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, mas associado aos milagres, eles viam as mesmas doutrinas que os líderes religiosos ouviam. A multidão nem se dava conta disso. Então, os discípulos estão em processo de aprendizagem. E é o momento do teste. Jesus, então, chega para Filipe, e Filipe fala, olha, não tem de onde tirar. Nem que a gente consiga aí 200 denários. O denário seria o equivalente a vamos imaginar aí você contrata alguém para trabalhar, mas você precisa pelo menos dar o mínimo para ele se alimentar. Seria mais ou menos isso. E 200 denários seria o equivalente para tratar de 200 homens. E ali, naquele contexto, nós vemos cerca de 5.000 homens. Temos que lembrar que havia crianças, mulheres, então há um grupo muito grande.
E André chega para Jesus e fala, olha, a gente tem até 5 pães e 2 peixinhos aqui, né? Lá no versículo 9. Tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para a multidão? E Jesus, então, pede para que o povo se assente, orienta os discípulos a organizar os grupos de 50. Lá no versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita réu. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. O povo foi sentando e provavelmente houveram grupos, tá bom? Para facilitar a organização. E Jesus, então, começou a dar os pães para que os discípulos distribuíssem. E, ao final do processo, recolheram os cestos e o povo havia se fartado e tinha ainda alguns pães que foram colocados de volta no cesto. Então, a multiplicação foi além daquilo que o povo necessitava, tá bom? Então, vamos lá. Algumas lições que nós podemos tirar deste texto. Primeiro, podemos extrair que nós temos que crer em Jesus, crer que Jesus, ele se preocupa com a integridade física do seu povo, dos seus filhos, dos seus discípulos, da minha vida e da tua vida. Jesus não é negligente com a realidade nossa de que nós precisamos comer, nós precisamos do mínimo para sobreviver, porque temos uma missão, temos uma jornada pela frente. É interessante que quando Jesus ele pede para os discípulos saírem na sua jornada, aí, num teste, né, numa prova, uma prova prática ali de anunciar, Jesus fala, vão, não levem alforje, não levem nada, ou seja, para que os discípulos entendessem que ao longo do processo Deus supriria as necessidades deles, eles não teriam que se preocupar em angarar recursos para a jornada, o próprio Deus sustentaria a semelhança no deserto, tá bom? E nós podemos perceber que Jesus ele se preocupa sim com a nossa integridade física, não apenas com a nossa vida espiritual, não apenas com nossa alma, embora seja o mais importante. Nós podemos ver isso lá em Tiago, capítulo 3, capítulo 2, quando quando Tiago, o irmão de Jesus, fala, olha, a fé tem que ser prática. Do que adianta uma fé se alguém vem com necessidade e você fala, vai, Deus te abençoe. Não, a fé ela tem que ser prática, ela tem que produzir obras, ou seja, junto da proclamação do evangelho também há o cuidado com a vida física do homem, da pessoa ali. Então, nós entendemos, podemos extrair esta lição. Outra lição importante também, podemos crer que Jesus não depende de nada para suprir as nossas necessidades. Jesus, ele traz à existência aquilo que não há existência. Então, o nosso pouco recurso que nós temos não é limitação para que Jesus produza em nós grandes coisas. Seja na questão financeira, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, ou seja, viva a infidelidade com esse pouco recurso que você tem, que você verá a abundância que Deus trará na tua vida. As nossas forças, um pouco de disposição pode produzir muitas coisas. Quando eu falo pouco de disposição, não é uma disposição de qualquer jeito relaxado, mas o que eu estou dizendo que mesmo quando nós estamos cansados, cheio de coisas, mas quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, o pouco que a gente consegue fazer por conta da nossa fraqueza no momento, é suficiente para que Deus faça grandes coisas. Então, se você está cansado aí, saiba que o mesmo mesmo no momento de cansaço que você está, se você se dispor a servir, o Senhor fará, multiplicará aquilo que você está se dispondo a fazer, tá bem? Tá bom? Vemos também que nós precisamos crer no poder, que o poder de Jesus
vai além da nossa visão limitada. Os discípulos, viram apenas 5 pães e 2 peixinhos e uma grande multidão. E quantas vezes o que nós vemos são grandes problemas e poucas soluções, né? Fazendo uma comparação aí. Tantas coisas a serem resolvidas e poucas ferramentas. E Jesus está dizendo, olha, não, eu não preciso, como eu disse anteriormente, eu não dependo dos recursos que vocês têm. Vocês precisam olhar para mim. Podemos ver lá no exemplo de Pedro, quando ele estava no barco, que será a próxima mensagem de quarta-feira que vem, se o Senhor nos permitir, que Pedro estava caminhando sobre as águas quando ele estava olhando para Jesus. Os irmãos conhecem essa passagem. Quando ele desviou o foco de Jesus, ele passou a observar as ondas e sentir a força dos ventos e começou a naufragar, afundar, e ele clama a Jesus, e Jesus, então, estende a mão e ajuda ele. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, se você tivesse mantido os teus olhos em direção a mim, você teria chegado até mim andando sobre as águas, mas você olhou para as dificuldades, olhou para as circunstâncias, e por isso você começou a afundar. Outra lição que nós podemos também observar neste contexto, neste texto que nós lemos, é o fato de que Jesus, o pouco que ele tinha ali, ele agradeceu a Deus, dando graças ao Senhor, partiu os pães ali, compartilhou, e aquilo foi multiplicado. Então, há uma postura de gratidão que deve haver em nós pelo pouco que nós temos, porque este pouco aos nossos olhos é suficiente para fazer milagres, fazer grandes coisas, e nós temos apenas que agradecer e não olhar para o pouco e dizer, mas só isso, mas é pouco. Não, Jesus está ensinando, olha, seja grato pelo que você tem, porque Deus é poderoso para multiplicar. Uma outra coisa também que é muito uma lição interessante, prática para a gente, é que a sobra Jesus não deixou jogar fora. Jesus falou, guarda os que sobraram, tá bom? Não desperdiça, não é porque eu multipliquei que pode deixar se desperdiçar. Então, aí, os recursos que Deus dá devem ser bem administrados, tá bom? Os recursos que o Senhor nos disponibiliza ao longo da nossa caminhada precisam ser guardados, bem administrados, para que não ocorra em pecado de má administração. Mas todas essas lições que eu falei para os irmãos, que eu compartilhei, o fato de que Jesus se preocupa conosco, com a nossa integridade física, que Jesus não depende dos nossos recursos para produzir grandes coisas, que nós temos que olhar para Jesus e não para os nossos problemas, que nós temos que ser grato a Deus pelo que temos, que nós temos que administrar bem o que Deus nos dá e não desperdiçar. Embora não sejam grandes lições verdadeiras e aplicáveis à nossa vida, mas existem lições mais profundas quando falamos da multiplicação dos pães. E este é o desafio que nós teremos nesta noite, de uma maneira aí breve, tentar entender o que João, o evangelista, está transmitindo com alguns detalhes que ele apresenta para nós. Primeiro, eu quero compartilhar 2 estímulos de Jesus que promovem o crescimento espiritual. Esses 2 estímulos foi aplicado lá naquele contexto da multiplicação dos pães e são válidos para a nossa vida hoje, se nós queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Primeira coisa, vamos lá. Jesus nos estimula a fé. Jesus estimula o cristão a exercitar aquilo que ele está aprendendo do próprio Senhor.
A fé em Cristo Jesus não é algo parado, não é algo estagnado, é dinâmico, deve ser exercitado, deve ser desenvolvido. O que os discípulos tinham de diferente da multidão? Nós já falamos sobre isso. Os discípulos observavam que Jesus tinha o poder de realizar sinais e maravilhas, milagres, prodígios, mas também eles estavam ouvindo as conversas que Jesus tinha com os líderes religiosos, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o próprio, que ele havia sido enviado por Deus para a salvação do povo. Então, os discípulos tinham algo mais do que a multidão. E quando Jesus chega para Felipe, e isso valia para os discípulos, como nós vamos tratar dessa multidão? Era de se esperar, embora Jesus soubesse, Jesus estava experimentando, testando eles, confrontando eles, mas era de se esperar, nós olhando hoje esse contexto, que Felipe chegasse, Senhor, o Senhor já fez tantas coisas, já curou o filho daquele oficial, o Senhor já fez o paralítico andar, o Senhor já fez tantas coisas grandiosas, para o Senhor multiplicar o pão não é muita coisa. O Senhor é poderoso, o Senhor está falando que é o Filho de Deus, e nós estamos, embora limitados, crendo nas suas palavras. Então, o Senhor pode realizar milagres, maravilhas, ou pode mandar que a gente faça alguma coisa para suprir. Mas não, os discípulos não compreenderam isso. E nós precisamos entender que Jesus estimula a nossa fé de várias maneiras, nos encorajando a olhar para ele como fonte dos sinais. Jesus é o poder de realizar as coisas que nós não podemos realizar. Quando estamos diante de algum conflito, diante de alguma luta, diante de alguma dificuldade, nós não precisamos esperar sinais maravilhosos. Nós podemos confiar nas palavras de Jesus e no que ele nos orienta em relação à sua missão. Jesus, ele se apresenta como não apenas aquele que produz sinais, mas aquele que vai no coração, na alma do indivíduo e sara o coração do homem. Nós temos essa compreensão. E nós precisamos exercitar a nossa fé diante das circunstâncias que surgem na vida. É um momento de desemprego. Às vezes nós estamos esperando o milagre do emprego. Estamos vivendo um momento difícil, onde cada dia que passa os recursos estão ficando cada vez mais limitados, mais escassos. E nós, muitas vezes, esperamos que Jesus multiplique a nossa despensa, multiplique a nossa conta bancária, nos ajude a trabalhar, nos dando um emprego, quando, na verdade, Jesus está fazendo outros milagres, quer fazer com que você confie nele, mesmo diante de poucos recursos, que ele suprirá de um jeito ou de outro, não da forma que nós queremos, não da forma que nós esperamos, mas nós não cremos apenas nos milagres, nós não estamos presos aos sinais, nós sabemos que há um Deus, irmãos, que há um Deus junto conosco, que é poderoso para trazer, fazer das circunstâncias adversas algo benéfico para a nossa vida. Nós vemos isso, o próprio Tiago fala isso, das aflições que nós sofremos, que produz uma fé com esperança, uma fé sólida. Pedro, lá na sua primeira epístola aos irmãos, ele fala que nós não podemos estranhar o fogo ardente sobre nós, que é a maneira a qual Deus usa para provar a nossa fé, para nos purificar. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as circunstâncias, mesmo em contexto de perseguição, contexto de pandemia, de grande depressão financeira, de grande turbulência mundial. Deus está agindo nessas questões
para abençoar o seu povo, fortalecendo o seu povo, fortalecendo a fé da sua igreja, de maneira que essa fé produza cada dia mais pregações consistentes, pregações firmadas nas convicções das doutrinas de Cristo e não dos sinais e prodígios. Percebe como Deus age em nosso meio? E nós não precisamos dos sinais e maravilhas para crescer. Jesus nos estimula a exercitar a nossa fé a partir daquilo que nós já conhecemos de quem é Jesus Cristo. Nós não somos a multidão que segue Jesus de uma maneira superficial. Nós somos discípulos, não somos apóstolos. Mas somos discípulos de Jesus, aprendendo com Jesus por meio das Escrituras, de maneira que quando vêm os desafios, vêm os conflitos, nós sabemos dar os passos corretos, adequados, na confiança de que o Senhor proverá, ainda que não venhamos a ver os sinais acontecerem diante de nós, mas os sinais maravilhosos estarão acontecendo dentro do nosso coração, no nosso caráter, tá bom? Este é o primeiro estímulo. Jesus nos estimula a fé. O segundo estímulo que Jesus produz para que haja crescimento é que Jesus não nos estimula a imaturidade. Olha que interessante. Por um lado, ele estimula o crescimento, a fé, o exercício da fé. Por outro lado, ele não é conivente, ele não estimula a imaturidade, a superficialidade da nossa fé. Jesus sempre vai exigir de nós um progresso. Jesus não vai se dar por satisfeito a nossa mediocridade, a nossa meninice, a nossa infantilidade espiritual. Ele sempre vai nos estimular a crescer. Se nós estamos com birra, se nós estamos com mimos, com manhas, Jesus não vai passar a mão na nossa cabeça. E como nós percebemos isso? Olha lá no final do relato, lá no capítulo 6 de João, quando, lá no versículo 14, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não permitiu que o povo viesse aclamá-lo como rei, mas ele era rei, ele é rei. Mas ele não permitiu, porque ele não estava estimulando a compreensão equivocada do tipo de rei, do tipo de batalha, do tipo de expectativa de libertação que aquela multidão tinha. Aquela multidão, os discípulos observavam, talvez, para aquela multidão, como um exército que estava sendo preparado, arregimentado ali para um possível motim, para uma possível rebelião contra o Império Romano. Os discípulos talvez observassem dessa forma. A própria multidão ali, ao ver os sinais, falou, olha, vamos pegar a espada, vamos nos preparar, vamos proclamar Jesus como rei, porque eles sabiam que se proclamassem Jesus como rei, eles estariam anunciando ao Império Romano que havia uma rebelião. Nós vemos que muitos se propuseram a libertar o povo de Israel naquele contexto. Muitos se proclamaram reis, se proclamaram libertadores e foram mortos, e a multidão foi dispersa. Mas Jesus, ele estava mostrando que ele não iria ser o tipo de rei que a multidão esperava, mas ele travaria, ensinaria os discípulos de uma maneira mais efetiva a batalhar em um outro tipo de guerra, a enfrentar uma outra, um outro processo de libertação. Porque mediante a cruz, através da morte ali na cruz, e mesmo após a ressurreição, o Império Romano ainda continuava dominando o povo de Israel. Mas Jesus havia na cruz dado uma libertação espiritual àqueles que acreditaram, àqueles que creram, que iriam crer,
no sacrifício de Jesus Cristo como justificação diante de Deus. Se Jesus se deixasse levar ali pela multidão, Jesus seria proclamado rei, seria morto do mesmo jeito, crucificado, mas as lições que ele tinha que transmitir aos discípulos não seriam transmitidas com tanta eficácia. O ministério de Jesus seria incompleto, seria inconsistente no que diz respeito às doutrinas, aos ensinamentos. Nós vemos isso por várias vezes. Jesus via que os líderes religiosos queriam matar Jesus. E Jesus dava um jeitinho de se esquivar, porque Jesus tinha muito ainda a ensinar aos discípulos. Jesus ainda tinha muito que apresentar aos discípulos para que eles compreendessem quem era Jesus. Ah, Jesus, por que Jesus não falou direto de uma vez? Nós precisamos lembrar que Jesus era o homem e era divino, e é isso para nós hoje ainda é conflitante nós compreendermos, a nossa mente é limitada. Imagina para os discípulos ali. Eles precisavam de um tempo maior. Jesus estava preocupado com aquilo que eles iriam absorver de suas doutrinas, para que passassem adiante uma doutrina sadia, para que os apóstolos pudessem firmar as suas doutrinas de uma maneira mais sólida, e essas doutrinas iriam formar uma igreja mais consolidada nos ensinos de Jesus, e não apenas nos sinais e maravilhas que o Jesus que foi morto na cruz realizou, mas sim nas doutrinas que este Jesus que morreu na cruz ensinou. O motivo pelo qual ele foi para a cruz, o motivo pelo qual ele caminhou na terra, entendeu? Por isso é muito importante, Jesus não nos estimula a imaturidade. Se você não quer crescer na presença do Senhor, saiba que em nenhum momento o Senhor está satisfeito com a tua vida. Se você não quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo, isso não alegra o coração de Deus. Isso faz mal à tua vida. Se eu não me proponho a crescer no Senhor, a compreender a sua lei, a compreender a sua doutrina, a me satisfazer apenas com os sinais e maravilhas que ele produziu, que ele produz ainda hoje, isso não alegra o coração de Deus. E Deus não vai se dar por satisfeito. E Deus não está falando para você hoje, não tem problema. Se é só isso que você quer conhecer de mim, não tem problema. Você quer me ter como rei, um Deus poderoso que satisfaz o teu coração, os teus desejos, não tem problema. Se é assim que você quer me ver, amém. Não, Deus está falando. Não olhe para mim de maneira superficial. Não olhe para mim apenas como aquele que realiza sinais e prodígios. Olhe para mim como rei, sim, mas um rei glorioso que antes libertou a sua alma, libertou o teu espírito do cativeiro, do império das trevas, da condenação do pecado. Olhe para mim como aquele que é poderoso para livrar a alma do inferno. Não apenas para salvá-lo das circunstâncias dessa vida, mas salvá-lo do mundo vindouro. E não apenas nós compreendemos que isso é verdadeiro, que o que Deus produziu em nós está relacionado à salvação da alma, mas crescermos na graça e no conhecimento do Senhor para falarmos isso para as outras pessoas. Mostrar para as outras pessoas que as batalhas que elas enfrentam não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra o mundo espiritual. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 12. Nós vivemos uma batalha espiritual, onde é necessário crescermos no conhecimento da lei do Senhor, das Escrituras, que até mesmo a batalha espiritual que nós enfrentamos precisa ser enfrentada com as armas corretas. Não apenas com orações fervorosas, orações poderosas, mas com Bíblia, com meditação nas Escrituras, com compreensão da salvação, com uma fé firmada nos ensinos de Jesus.
Nós precisamos entender que o mundo é um campo missionário, que nós estamos inseridos num contexto de batalha. Nós estamos diante de um campo vasto, onde o evangelho precisa ser pregado, e nós não temos tempo para ficar olhando para os sinais e maravilhas, e sim levar as doutrinas de Cristo, de que o homem é pecador, o homem é culpado e carece de um Salvador diante de Deus. Nós não estamos em tempo de falar para as pessoas que Deus é poderoso para curá-las da enfermidade que elas estão enfrentando, mas sim que Deus é poderoso para curar da enfermidade que há na alma delas. Porque muitas pessoas estão morrendo enfermas por mais que ouçam falar de Jesus. E não é falta de fé. É porque assim segue o curso da vida. Há tempo para todas as coisas na terra. Nós temos aprendido isso em Eclesiastes. Então nós não podemos chegar para as pessoas e falar: Deus é poderoso para te curar do câncer, para fazer isso, fazer aquilo. Sim, Ele é, mas é isso que está no propósito dele em relação à vida dela. Deus está querendo falar muito mais através de você do que sinais e maravilhas. Deus está querendo que você fale das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, da cruz do Calvário. Jesus está querendo que você carregue a cruz e pregue a cruz. Que você viva o evangelho puro e simples, que é renúncia do próprio eu, ainda que soframos neste mundo, ainda que venhamos a ser perseguidos. Era isso que Jesus estava dizendo para a multidão quando eles tentaram fazê-lo rei. Porque o que eles buscavam era um rei terreno, e Jesus estava mostrando para os discípulos que ele era um rei superior, que ele tinha uma missão superior. Ele até se afastou dos discípulos naquele contexto, porque provavelmente os discípulos foram absorvidos pela multidão. E nós veremos que Jesus se encontra com os discípulos quando os discípulos já estavam no barco, no mar, separados de Jesus, e Jesus se apresenta andando sobre as águas, e eles se assustam, achando que era um fantasma. Os discípulos precisavam observar Jesus, o seu poder, a sua glória e majestade, como ela de fato era, e é, e se manifesta hoje. Como aquele que viria buscar e salvar o que estava perdido. Como ele fez na minha vida e na tua vida. São estes dois estímulos que Jesus promove em nosso crescimento espiritual. Ele estimula a nossa fé e nos desestimula a imaturidade. Jesus quer que nós exerçamos a nossa fé bíblica e deixemos a meninice, a imaturidade, a vida infanto espiritual e passemos a caminhar em direção a Ele, em crescimento, amadurecimento, nos tornando homens e mulheres maduros, que pregam um Cristo crucificado, que apresentam uma salvação eterna, que demonstram que Jesus pode solucionar todos os problemas, a começar pelo problema da alma. É isso que nós precisamos para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Olhar para Jesus de uma maneira correta. Aí eu lhe pergunto, você está olhando para Jesus da maneira correta? Ou você está agindo como as multidões? Ou até mesmo como os discípulos que, mesmo ouvindo os ensinamentos de Jesus, não foram capazes de olhar para Jesus como ele de fato era?
Fica este desafio para nós nesta noite, para que possamos meditar o quanto nós estamos crescendo diante do Senhor, o quanto nós estamos buscando conhecer que tipo de rei que Jesus é, embora ele se manifestará como um rei terreno, ele é um rei glorioso, majestoso, que nos liberta não apenas das corrupções dessa vida, mas também da vida vindoura. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, pelo momento que o Senhor nos proporcionou. O nosso pedido ao Senhor é que nos ajude a compreender melhor a tua palavra, que ao longo desta noite, no restante desta semana, possamos meditar melhor sobre essas palavras, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para compreendermos melhor quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o nosso conhecimento se transforme em pregação, em proclamação, em cumprimento da nossa missão que temos diante do Senhor, a qual iremos prestar contas diante de Ti. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja, fortalece a nossa fé, nos ajude, Senhor, a não andarmos como a multidão, mas seguirmos o caminho do discípulo, que ouve também os Teus ensinos e compreende melhor quem o Senhor é nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada família. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, por momentos de enfermidade. Que o Senhor dê paz aos seus corações antes de mais nada. Que eles possam, acima de tudo, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é poderoso para curar, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que essa seja a nossa confiança. Que mesmo diante dos conflitos, das lutas dessa vida, a nossa confiança esteja nas palavras que o Senhor nos deixa. De que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor eterno, e que um dia estaremos por toda a eternidade junto de Ti. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero encerrar a mensagem desta noite, lendo a palavra do Senhor que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus os abençoe.